Em comemoração ao Halloween, eu trouxe uma receita de cookies de abóboras para vocês. E você vai precisar, para fazer essa receita, 200 gramas de manteiga sem sal em temperatura ambiente, 100 gramas de açúcar cristal e 60 gramas de açúcar mascavo. Adicione todos esses ingredientes em um recipiente e misture bem. Você deve mexer esses ingredientes até criar uma massa homogênea. Você vai sentir o ponto que ele vai ficar mais leve, mais claro e macio. Você pode fazer essa receita tanto na mão quanto na batedeira. Após misturar esses ingredientes, acrescente um ovo de 50 gramas e misture bem. Em seguida, você já pode adicionar 100 gramas de purê de abóbora. Eu usei a abóbora cambotiã. Adicione tempero para a torta de abóbora, meia colher de chá de sal, 1/4 de colher de chá de bicarbonato e misture bem. Bata até você conseguir uma mistura homogênea. Essa massa ela vai ficar bem amarelinha, apesar da abóbora ser laranjada. Quando você misturar na massa, ela vai ficar bem amarelada desta forma. Então você adiciona 350 gramas de farinha de trigo. Você deve misturar esses ingredientes até não conseguir mais ver a farinha de trigo na sua massa. É importante que essa farinha de trigo esteja bem diluída na sua massa. Você pode fazer na batedeira também, não tem problema você bater na batedeira essa farinha de trigo. Pela quantidade de manteiga que adicionamos nessa massa, a manteiga vai inibir a formação do glúten. Então não precisa ter medo de bater na batedeira ao fazer essa receita de cookies. Essa massa de cookies é bem firme e macia. Se a sua massa ficar grudenta, deve ser porque a abóbora que você utilizou, o purê de abóbora, tinha uma porcentagem de água muito grande. Antes de adicionar o purê de abóbora na massa, eu coloquei em uma peneira e apertei, pressionei para que saísse toda a água e usei só o que sobrou de abóbora na peneira. Assim que a sua massa chegar nesse ponto, você já pode adicionar as gotas de chocolate. 250 gramas de gotas de chocolate meio amargo eu estou usando nessa receita. Você pode utilizar gotas de chocolate ao leite se preferir, ou então uma barra de chocolate picado. Misture até ficar homogêneo a quantidade de chocolate por cada pedacinho de massa, para quando você for fazer as bolinhas de massa de cookies, tenha mais ou menos a mesma quantidade de chocolate por cookie. Faça bolinhas de massa com seus cookies. Eu fiz cookies de 30 gramas. Assim que você fazer bolinha com toda a massa, cubra ela com plástico filme e leve na geladeira por 24 horas. No dia seguinte, pré-aqueça o seu forno a 180 graus por 10 minutos. Em seguida, pegue uma assadeira grossa com as bordas bem baixinhas e forre com papel manteiga. Se você não tiver uma assadeira assim, você pode utilizar uma assadeira normal virada para baixo. Retire os cookies que estavam na geladeira e desembrulhe do plástico filme. Sempre que fizer cookies, eles devem ser refrigerados por 24 horas, para que eles não se espalhem quando você for assar, para que eles consigam manter não só a estrutura, mas o seu sabor e a textura adequada para os cookies. Coloque os cookies sobre o papel manteiga. Lembre sempre de deixar um espaço entre um cookie e o outro, para que eles não grudem enquanto estiverem assando. Quando o forno estiver bem quente, leve os cookies ao forno e asse eles por 12 minutos a 180 graus. Se os seus cookies forem maiores, você vai ter que assar por mais tempo. Mantenha a temperatura, apenas asse por mais tempo. Assim que retirar os cookies do forno, coloque eles sobre uma grade de resfriamento. Tome cuidado, porque seu cookie ainda vai estar um pouco molinho e muito quente. E esse é o resultado final. Esse cookie ficou com uma estrutura muito bonita, muito gostoso e muito saboroso. Se você fizer essa receita, manda foto para mim lá no Instagram. Eu quero ver como é que ficaram os seus cookies de Halloween.